Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida. Bom demais a gente estar junto aqui conversando acerca da palavra. Pastor Márcio, graça e paz. Graça e paz, meu pastor, graça e paz, irmão, irmã, que Deus possa abençoar a tua vida. Essa semana eu creio, já estamos tendo algumas respostas, mas algumas respostas mais claras virão para trazer paz àquilo que é o teu coração, trazer refrigério à tua alma, entendendo que Deus está no controle de tudo. Pastor, a gente vê, em toda a construção do mundo, lá no Gênesis, a gente vê Deus construindo todas as coisas primeiro. Fazendo o mar, fazendo a terra, os animais, o céu, as estrelas. Deus colocando tudo em uma ordem de construção, de criação. E logo depois ele faz o homem. E quando ele faz o homem, a gente vê hoje a terra ela está pronta. A gente vai olhar para as plantas, tem plantas de todos os tipos, que servem para todos os tipos de doenças, onde você constrói tipos de medicamento. Alimentos que saem da planta, Nós temos o sol, que é a vitamina que a gente precisa para o organismo. A gente vai ver que tudo que Deus fez está prontinho. O mar, a terra, tudo pronto. Mas o ser humano ficou, de uma certa forma, inacabado. Nós somos seres humanos em construção. O que o ser humano em construção está fazendo, conforme ele vai se deteriorando, conforme ele vai se deturpando, ele vai destruindo aquilo que é perfeito. Hoje, no advento da quarentena, tem lugares que você não via a paisagem onde você vê. O céu de São Paulo está outro. Até a Baía da Guanabara está menos poluída. Então a gente vê que o que Deus fez perfeito, pronto, acabado, o ser humano inacabado destrói, depedra e corrompe. Os antigos, tinham cuidado com aquilo que era o mundo, e os de hoje, essa geração, está preocupada em saquear o mundo. Tem um filme, eu esqueci qual é o filme, mas tem um momento que o ator diz assim, a luta entre a máquina e o humano, Diz que o ser humano é o câncer do planeta. De uma certa forma, até a gente encontrar Jesus, a gente alcança onde a gente estiver. Não, claro que não é regra, há as suas exceções, mas até a grande maioria encontrar a Jesus, ele é um câncer na família, ele é um câncer no trabalho, ele é um câncer pelas atitudes que ele faz. Quanto o aumento daquilo que é o feminicídio, a agressão dentro de casa às mulheres, aumentaram nesse tempo de quarentena. Quantas coisas estão surgindo daquilo que são os nossos governantes hoje. E isso porque o ser humano inacabado tem essa prática, essa atitude, e a gente percebe que Jesus ele vem exatamente para trazer para nós essa situação de mudança, de um corpo ressurreto, de uma transformação que advém daquilo que é a salvação. Nessa linha de raciocínio, a gente vê Paulo escrevendo em 1 Coríntios 15, ele fala assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes e miseráveis de todos os homens. Então, toda a realidade que nós estamos vivendo hoje, em um mundo assolado por um vírus, em um mundo assolado pela poluição, pela destruição, pelo roubo, pela morte, pela falência da nossa saúde que não aconteceu por conta do vírus, pela falência da nossa educação que não aconteceu por causa do vírus, da falência daquilo que é a nossa polícia, a segurança pública, que não é por conta do vírus, a falência da idoneidade dos nossos governantes, que não é por causa do vírus, é por conta desse humano inacabado. Paulo está dizendo assim, se a sua esperança em Cristo se limita a tudo isso que você está vendo melhorar, tu é infeliz, tu é miserável, porque a nossa esperança em Cristo é algo muito além daquilo que a gente vê com os nossos olhos hoje, pastor. A gente precisa entender que o mundo já vem sendo assolado pelo homem há muito tempo, Pela sua ganância, pela sua, desejo de sempre se dar bem. E aí estão usurpando, pastor, aquilo que era para ser bom, se assim eu posso dizer, para a humanidade, na realidade tem se tornado ruim. Você está numa cidade onde você tem problema respiratório por conta da poluição que o próprio homem faz. Você não pode tomar banho naquele rio porque o rio está poluído, porque o homem poluiu, Eu lembro, pastor, eu quando era
tinha 10, 12 anos de idade, mais ou menos, e eu morava em São Gonçalo, fazia-se muita excursão aqui para a região dos lagos, ali, Araruama, Iguaba, para as lagoas ali. E a lagoa é a água transparente, você viu o teu pé lá no fundo. Hoje você não pode tomar banho ali, porque a água está muito suja, a lagoa está muito suja. Mas quem que sujou? O homem. Então são atitudes, né, que eu vejo assim, quando a gente vai crescendo, o apóstolo Paulo já diz isso, né? Quando eu era menino, eu agia, pensava, falava como menino, mas deixei de ser menino, me tornei homem. Então minhas atitudes precisam ser de homem. O ser humano parece que é o contrário, ele vai crescendo, envelhecendo, ao invés de melhorar, ele piora. Né? É aquela questão de um prédio que você construiu, mas pela falta de manutenção o tempo foi desgastando e ele ficou pior do que antes. Essa manutenção que é para ser feita em nós, no nosso crescimento, ela vem através daquilo que é o encontro com Deus, pastor, porque o homem longe de Deus ele vai continuar vivendo desse jeito, e aí a Bíblia diz o quê? Que o mundo jaz no maligno, e esse está no maligno, né? E jaz, ou seja, falando daquilo que é morte, e muita gente acaba vivendo dessa forma, está no mundo mesmo, abraçou o mundo, ou seja, vem abraçando tudo aquilo que o diabo influencia para se fazer, e uma dessas coisas é a degradação, sabe, é a falta de amor, é a falta de cuidado, e aí por isso que a gente vê, pastor, essa divisão, sabe, no meio da sociedade, um querendo mais do que o outro, e se tiver que passar por cima do outro para que eu possa ter mais, eu vou fazer. Infelizmente, tudo isso por conta desse distanciamento que o homem tem de Deus, cara. É difícil, como que a gente que é a criatura, pastor, viver longe daquele que é o Criador? Então, cara, é complicado, entende? Hoje, pastor, o Mateus tem um animalzinho de estimação. Se pegar o Bidu lá e botar ele na rua, aquele bichinho vai morrer, cara. Porque tá longe daquele que cuida. Se eu pegar o meu cachorrinho e botar na rua lá, ele vai morrer, porque ele tá longe daquele que sempre cuidou. Assim somos nós. Eu tô dando um exemplo muito simples pra você entender, cara. Quando nós vivemos longe de Deus, daquele que nos criou, querido, é morte, pastor. Não tem jeito, é morte. Refletir nisso, pastor, nesse tempo, né, para nós enquanto profeta, porque a palavra que o Senhor deixou para nós é a palavra profética, né? E a gente não fica pregando Augusto Cury nem usando frase de efeito, a gente fala daquilo que é a palavra. Então, nesse tempo, a gente vê, o que me preocupa bastante é você criar uma linha de raciocínio do Evangelho que não faça com que a pessoa entenda que as expectativas para essa vida são limitadas. E a pessoa vai se entristecer, vai se frustrar. É aquele que vai na casa da irmã Doquinha, no culto de libertação, é aquele que vai pegar o sal grosso, a vassoura ungida, para uma situação, para essa vida. Não para uma construção de um caráter para uma vida eterna. E nesse tempo de pandemia, de quarentena, de fecha tudo, de falência, de situações dentro de casa, o raciocínio isso que eu estou vendo, esse cenário aqui, não muda quem eu sou em Cristo, não muda a minha expectativa de vida, onde eu quero chegar, o que eu quero alcançar, aquilo que Deus me chamou para ser como filho. Então tem muita gente vivendo na ignorância por líderes que constroem uma situação para essa vida. E isso aí, pastor, para aquele que usa a Bíblia como palavra profética, nos traz aquela ansiedade que Elias sentiu, aquela perturbação que Jonas sentiu, porque a condição de muitas atitudes que não dependem, né, daqueles que creem na palavra, mas aqueles que usam a palavra. Mas eu creio nesse despertamento de hoje, pastor, em nome de Jesus eu creio. Sabe o que acontece também, pastor? A gente tem visto nesse tempo o que acontece, pessoas que já emocionalmente não estavam bem, sabe, já não estava bem, e aí vem uma situação dessa, a pessoa fica pior ainda, o emocional está mais abalado ainda. Mas por que isso, irmão? Porque quando não estava acontecendo o que está acontecendo hoje, essas pessoas nunca se interessaram em olhar para o alto, mas preocupado com as coisas daqui, ouvindo o que se falava daqui dessa terra e interessado só nas coisas dessa terra. E o apóstolo Paulo fala, cara, se você espera só isso daqui, querido, você
mais miserável de todos os homens. Aí o desespero no coração de muita gente hoje é por isso, pastor. Porque estava esperando só nas coisas daqui, cara, não entendendo que as coisas do céu não tem como mensurar o que tem no céu para nós. Não tem, pastor. E aí a galera da terra ficou doida agora. E aí? Você que está longe do seu pai, do seu Criador, daquele que cuida de você, a tendência é a morte, né? É você que está ouvindo o programa, assistindo, voltar para o seu Criador. Amém. Forte isso, pastor. Amém. Volta hoje, querido. Está longe, volta hoje em nome de Jesus. O Pai está de braços abertos te esperando. Deus te abençoe.